O que prevê a lei em relação à obrigatoriedade do uso de máscaras durante a pandemia? Então, vou colocar aqui para vocês, ela diretamente do site do Planalto, e é a Lei 14.019 de 2020. Obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados, acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos, sobre a adoção de medidas de asepsia de locais e acesso público, inclusive transportes públicos, e sobre a disponibilidade de produtos saneantes aos usuários durante a vigência das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia Covid-19. E aí, o artigo 2º já fala que o uso obrigatório de máscaras de proteção individual. Ele está sempre se referindo àquela lei anterior que já falava a respeito. Então, está mantida a obrigatoriedade. E aí, no artigo 3º, ele fala o seguinte: é obrigatório manter a boca e o nariz cobertos por máscaras de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo ou por meio de táxis, ônibus, aeronaves e embarcações de uso coletivo fretados. Então, pessoal, saiu de casa, uso obrigatório de máscara e que cubra tudo. Não adianta máscara que cobre a testa, não adianta máscara que deixa destampado o nariz, não adianta máscara que fica no queixo. Previsão expressa nessa lei que veda o uso de forma que não seja tampando o rosto como completo, nariz e boca. E aí, continuando no parágrafo 7º, ela diz o seguinte: a obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno de espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com qualquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade. Então, criança com menos de 3 anos de idade e os deficientes físicos, desde que acompanhado com laudo médico, também não tem a necessidade de uso de máscara. Então, não se pode generalizar para todos os casos. Continuando, as máscaras a que se refere o caput deste artigo podem ser artesanais ou industriais. Em seguida, os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere este artigo deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento, nos termos do regulamento. Em seguida, é garantido o atendimento preferencial em estabelecimentos de saúde aos profissionais de saúde e aos profissionais de segurança pública, integrantes dos órgãos previstos no artigo 144 da Constituição Federal, diagnosticados com Covid-19, respeitados os protocolos nacionais de atendimento médico. É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual nos estabelecimentos prisionais e nos estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas. Então, pessoal, aqui é importante observar, também nos presídios está obrigatório o uso da máscara como um todo. Continuando, as concessionárias e empresas de transporte público deverão atuar em colaboração com o poder público na fiscalização do cumprimento das normas de utilização obrigatória de máscaras de proteção individual, podendo inclusive vedar nos terminais e meios de transporte por elas operados a entrada de passageiros em desacordo com as normas estabelecidas pelo respectivo poder concedente. O poder público concedente regulamentará o disposto neste artigo, inclusive em relação ao estabelecimento de multas pelo seu descumprimento. Realmente,
aquele pessoal que fica na porta do ônibus dizendo que é um absurdo não deixar que entre, há embasamento legal para isso. E por fim, os órgãos e entidades públicos, por si, por suas empresas concessionárias ou permissionárias, ou por qualquer outra forma de empreendimento, bem como o setor privado de bens e serviços, deverão adotar medidas de prevenção à proliferação de doenças, como a asepsia de locais de circulação de pessoas do interior de veículos de toda a natureza, usados em serviço e a disponibilização ao usuário de produtos higienizantes e saneantes. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e ela foi editada dia 2 de julho e publicada hoje, dia 3 de julho de 2020. Então é importante ficar atento a essas regras. Durante a pandemia, várias alterações estão ocorrendo, mas é interessante saber o que a lei diz a respeito.